Boa noite, pessoal. Vamos dar a nossa atividade, dar início à nossa atividade da aula de hoje. É uma atividade avaliativa, onde nós vamos estar fazendo esses exercícios que estão postados aqui em aula, tá? Agora, quem não puder estar em aula, pode fazer e depois me enviar. Vou estar postando essa atividade também no AVA, unidade 4, seção 3. E postei ela também no WhatsApp. A única coisa que aqui precisa de um ajuste, nessa questão aqui, ó, na letra D, a raiz quadrada, ela é inteira, é raiz quadrada, depois eu vou postar o exercício feito, mas a letra D, ela é raiz quadrada, dentro da raiz quadrada está o 25 menos x ao quadrado. A raiz quadrada, ela é toda dentro desse parênteses. Então, o que está dentro do parênteses, na letra D, é raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Fecha o parênteses, a ao quadrado de novo, tá? Agora, no exercício aí que eu postei no grupo, eu já arrumei que não tinha saído certo. Bom, vamos dar início então, gente, a fazer os primeiros exercícios aí. A nossa primeira função nós temos duas funções aí somando de integral tripla. Então, a primeira nós vamos integrar x ao quadrado menos x3, né? E substituir os três intervalos. E depois nós vamos fazer a mesma função, uma outra função, mas no mesmo exercício do A, que é uma integral que vai de 0 até menos 4, ou de menos 4 até 0. É menos 4 aí, tá? Tá bem pequenininho, mas é menos 4, x ao cubo mais 3x ao quadrado dx. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês iniciarem a primeira, e daqui a pouco eu entro com a resolução. E eu estou aqui à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa. Daqui a pouco eu entro fazendo com vocês. Mas eu queria que vocês tentassem aí fazer. Boa noite, professora. Boa noite. Senhora, por gentileza, poderia cortar o microfone do pessoal? Está dando muita interferência. Ah, tá, vou lá. Obrigado. O meu aqui tá tudo cortado, viu? Mas eu não sei se alguém abrir, né? Agora Já silenciou, ativei. professora. Obrigado.
A primeira integral aí, gente, vocês já têm a resposta? Quem já conseguiu aí? 0,8, professora? 0,8 deu a primeira integral. Aí a segunda, 0,08, né? E a segunda integral deu quanto? Você está falando do resultado da A inteira ou só do primeiro passo, do dx, da primeira integral? Primeiro dx deu 0,08. É, 0,083. Pois a minha deu 0,16, a segunda integral. A segunda A é segunda, 0,166. E a terceira? Isso. Estou fazendo a outra. E a terceira também. Deu a mesma coisa, 0,16. Isso. Joia. Vou colocar O outro aqui. deu zero, procede? Bingo! Muito bem, deu. Agora eu vou. A segunda integral deu 0. Então, a resposta da primeira integral deu 0,16, a terceira, a total, mais 0 que deu a última. Deixa eu colocar na tela aqui agora. Primeira questão aí, ó. Tá postada aí para vocês. Tá dando para ver? Sim, pessoal? Sim, professora, Sim. apareceu. Alguém tem alguma dúvida? Tá com alguma dúvida em alguma parte? Então, ó, a letra A, nós temos aí 3 integrais, né? Fazendo a primeira parte da integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Aí eu substituí o 1 na função, deu 1 sobre 12, que deu 0,08. Aí a segunda integral é o próprio 0,08 dy. Substituir por 2, que é o intervalo, deu 0,16, arredondei, tá? E a terceira integral, que é 0,16 dy, substituir por 1, 0,16 vezes 1, deu 0,16. A segunda, que poderia ter alguma pegadinha aí que a gente ainda não tinha feito nas nossas aulas. O segundo intervalo, ele é negativo, né? Então, quando a gente faz a primeira integral aí, integral de x à terceira, vai dar x à quarta sobre 4. Integral de 3x ao quadrado é 3x à terceira sobre 3, de menos 4 até 0. Quando a gente substitui 0 na primeira parte, dá tudo 0. Beleza. Menos, então eu coloquei aí, ó, 0 menos, abrir colchetes. Aí eu vou substituir no lugar de x o menos 4. Então, 1 sobre 4 dá 0,25x à quarta. O 3 com 3 eu simplifiquei, sobrou x à terceira. Então, a função ficou 0,25x à quarta mais x à terceira. Substituindo 0 vai dar 0. Menos, substituindo menos 4. Aí que tem que tomar cuidado só com o sinal. Então, 0,25 vezes menos 4 à quarta. Expoente par, a resposta deu positiva, 256.
Depois eu substituí o menos 4 no x ao cubo. Número negativo, elevado ao expoente ímpar. A resposta vai dar negativo. Menos o 64. Então, resolvendo dentro do colchete, deu 64, menos 64, deu 0. Somando as duas funções, 0,16 mais 0, 0,16. Alguma dúvida na letra A? Não. Não. Joia. Posso passar então para outra? Voltar lá. Pode. Tá aparecendo aí para vocês as questões ou não? Porque quando eu mudo de tela, eu não compartilha mais. Não. Não? Então, eu vou compartilhar de novo. A B aí. Tá aparecendo agora, né? Eu vou ler para vocês anotarem os índices direitinho, tá? Então, a letra B. Então, a primeira integral, ela é de 3 até 0. A segunda integral é de menos 2 até 0. A terceira integral é de menos 4 até 0. Aí, dentro do parênteses, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x. dx, dy, dz. Mais a próxima integral vai de 0 até 2. Depois, de novo, vai de 0 até 2. E de 0 até 1. 4x menos, abre parênteses, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, dx, dy, dz. Bom, essa primeira integral, normal, fácil de fazer. A única, algo que tem que prestar mais atenção é que os nossos índices são negativos. Na segunda integral, que está 4x menos, abre parênteses, x ao cubo mais 3x ao quadrado, antes de resolver, vocês têm que arrumar e tirar esse parênteses, que vai mudar o sinal. Vai ficar 4x menos x ao cubo menos 3x ao quadrado, porque vai mudar o sinal. O menos antes do parênteses vai mudar o sinal daí. Aí eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu coloco a resolução aí para vocês.
professora. A primeira Oi. deu menos 189, Francine? Não. Deixa eu colocar a minha aqui. Ah, a resposta total lá no final. A primeira integral deu quanto? A primeira de 0 até menos 4. 32. 32, isso aí. Aí a segunda, Tô fazendo. eu acho que eu fiz de 0 até 2 e não de 0 até menos 2. Ah, não, 0 até 2 eu fiz. Professora, só me tira uma dúvida, por favor. A Oi, terceira integral ali é de 0 a 3 ou é de 0 a menos 3? de 0 a 3. É de 0 a 3? Tá bom, obrigado. Agora eu vou compartilhar a resolução aqui. Apareceu aí para vocês? Bateu aí, Cláudio? A minha primeira deu menos 192. Então, mas deu 32 na primeira, aqui primeira integral. Aí a segunda deu 64, certo? Ah, Meia- isso. 64 vezes 3, será que eu fiz errado? Não dá 192? Deixa eu ver aqui. Porque a minha final deu negativo 189 de todas. Peraí, será que eu Não. errei em alguma coisa? Deu 192 mesmo. Verifica aí. A gente faz junto, porque eu também, de A vez em senhora quando, pode descer mais um pouco aí, professora? Pode descer, Não subir desce. mais um pouco aí, ó. Ah, subi. Professora, boa noite. A minha primeira deu menos 192. Isso. Porque vai ficar Menos zero não, acho que vai menos... dar mais, viu? Não, é positivo, Vai dar porque vai ficar mais. 0 menos... Aí 64 vezes 3. Isso. Dá positivo 192, isso mesmo. É isso que deu a sua? Não, ela dá menos 192? 192. Sim, 192 negativo. Mas olha só, a segunda integral, a primeira integral deu 32, certo? Certo. Aí a segunda vai de 0 até 2. Então, 32 vezes 2 deu 64. Isso, positivo. Aham. Aí a terceira é de 0 até 3. Então, 64 vezes 3. Positivo. Mas não é 0 a menos 2? É. Então, porque a minha também deu negativo. Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo aqui, ó. Então, aqui. Integrando... Peraí. Integrando x ao cubo. Vai dar x à quarta sobre 4. Integrando 3x ao quadrado, vai dar 3x ao cubo sobre 3. Integrando 4x, vai dar 4x ao quadrado sobre 2. Aí, o que eu fiz aqui? Simplifiquei o 3 com 3, deu x à terceira. Simplifiquei o 4 com 2, deu 2. Então, ficou x à quarta sobre 4,
mais x ao cubo menos 2x ao quadrado, simplificando, de 0 até menos 4. Aí agora nós vamos substituir o menos 4. Substituindo o 0 na primeira parte, vai dar 0. Então, ficou 0 menos a parênteses. Substituir menos 4 a quarta sobre 4, mais menos 4 ao cubo, menos 2, que multiplica menos 4 ao quadrado. Então, estou substituindo o menos 4. Resolvendo. Menos 4 à quarta deu 256 dividido por 4. Aqui na frente continua esse menos ainda. Resolvendo menos 4 ao cubo dá menos 64. Menos 4 ao quadrado dá 16. Então, ficou menos 2 vezes 16. Resolvendo dentro do parênteses, ficou 64 menos 64 menos 32. Ficou 0 menos 32. Esse menos de fora com o menos daqui de dentro vai dar mais. 0 mais 32, que vai dar 32, a primeira integral. Aí, fazendo a segunda integral, que é de 0 até 2. 32 dy, 32 vezes y. Ah, é menos 2, né? Aqui é menos 2. Então, vai ficar 32 vezes menos 2. Que vai dar menos 64 dentro do parênteses. Com o menos que tem aqui fora, porque a primeira parte eu jogo 0. Vai dar 0 menos, aí a segunda parte eu jogo menos 2. Vai dar menos 64. Menos com menos, mais. Deu 64. Aí eu vou jogar a segunda integral, que é de 0 até 3. Professora, eu tenho uma dúvida aí. Eu estou acompanhando o cálculo aí e a senhora fez lá em cima, menos 4 elevado a 4, a senhora colocou 256. Mas menos 4 elevado a 4, 4 não é a quarta menos é 256? Não, todo expoente par, o número negativo elevado a expoente par, dá sempre positivo. Que vai ficar, ó, menos 4 vezes menos 4, menos com menos, mais. Aí depois menos 4 de novo, vai dar menos. Menos 4 de novo, vai dar mais. Toda vez que o meu expoente for par e o meu número for negativo, a minha resposta é positiva. Tá, obrigado. Não. Certo, gente? Aí ficou 64 vezes 3, que dá 192. Pessoal, deu certo aí? Ok. Beleza. Todo mundo aí também, ok? Ok, Google. Aí eu vou fazer outra parte aqui do lado, ó. Vou esperar vocês fazendo aí. Eu tenho que ficar de olho nos meus sinais, porque fazer em casa, com todo mundo chamando, eu sempre erro uma coisinha ou outra. Por isso que depois eu gosto de conferir, mas hoje não deu tempo de conferir, então vamos ver se deu tudo certo. Professora, por favor, sobe um pouquinho a folha. Você quer ver onde? O resultado da última integral. Aqui? Isso. Professor, aí não seguiria a mesma regra? Não ficaria 0 menos Peraí, 64 aí vezes aonde? 3? Aí. No final da integral. 64z de 3 a 0.
a primeira vai dar... 0 menos 64 vezes Verdade. 3. 0 Dá menos, isso menos aí. 192. Vai dar menos... Isso, é verdade. Da onde era o menos que vocês estavam falando, tem razão. Vai dar menos 192. É que tem o menos aqui do 0. É isso mesmo, É professor. verdade. É isso aí, vai dar menos 192. Então, a resposta é 189, menos 189 mesmo, né? Não, vai só mudar o sinal. Ah, você fala onde? Lá no resposta do final da questão. E, então, menos 192 sim. mais 3, menos 189. Isso, a final é. Aqui é sim, deixa eu até abaixar aqui. Então, é verdade, aqui vai dar menos 192. Tem o 0, aí vai dar 189. Menos 189. Então, professor, nesse caso o resultado fica menos 189, né? Ou não? Isso, menos 189, é. Tá bom. Menos 192 mais 3. Bateu 3 aí de todo mundo? A borracha, então. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou confirmar aqui o nome de vocês, que tem alguns que não aparece o nome inteiro. Celso Doni Ribeiro qual que é o nome? Tá como Doni lá mesmo? Na lista de presença? É Donizete, professor. Tá. Lourenço, Marcelo Alencar, Silvio Santos, Esli,
Agora tá aqui Aulineoa. Quem que é? Alguém sabe? Não conheço. Ivo. É o Aulênio, professora. Aulênio. O quê? Aulênio. Aulênio. Ivo, Gessione, Jocastra, Saron. Aí aparece aqui RRMOCHSP. R. Mochasp. É Roberto. Roberto. Acho que toda semana eu É porque pergunto. esse daí, né? professora, esse daí é lá do Oriente Médio, isso aí. Ah, tá importado ele. Professora, AGS Alberto, tá? Ah, tá. Ia perguntar, Alberto. E depois tem Claudineia. Aí tem aqui FEEVLAD. Y. Quem que é? Fevleide. É eu, professora Vladimir. Alguém eu não falei que tá aí? Mário, professora. Mário. Jair. Jair. Jair tá apareceu pra mim, na verdade. Beleza. Ricardo também, professora. Ricardo? Isso. Tá. Bom, nós estamos agora na letra C, né? Deu certo aí, então, de todo mundo? Deu 3, beleza? A segunda parte. Certo, gente? A letra B, então, ficou menos 192 a primeira integral e a segunda deu 3. Menos 192 mais 3 deu menos 189. Agora a letra C. Deixa eu conferir aqui direitinho os intervalos. E vou ler com vocês para ver se eu não copiei errado também. A primeira integral que vai de 0 até 2, a segunda vai de 2 até 0, a terceira vai de 1 até 4, raiz de x menos x ao quadrado dx, dy, dz. Então, primeiro a gente tem que fazer a integral aí que vai de 1 até 4. Raiz de x, nós temos que fazer x elevado a meio menos x ao quadrado. Deixa eu pegar aqui a minha resolução. Todo mundo copiou aí a letra C? Sim. Só um momentinho, professora. Tirou de novo aí. Espera aí, vou colocar já. Aí, ó, coloquei aí já, letra C. Então, eu fiz x elevado a meio aqui, lembrando. Aí, eu somei 1 no meio, 1 meio mais 1 dá 3 meios. Repetiu 3 meios no denominador.
Aí eu tenho que subir o meu denominador invertido, porque é divisão por fração. A gente inverte, aí virou 2/3 aqui, ó. Professora, raiz de x, o menos x ao quadrado não está dentro da raiz, não? Não, nesse caso não, só o x, nesse exemplo. É só na outra que era a raiz que estava toda. Nesse é só o x que está dentro da raiz. E aí, quanto que deu? Deu 65,33? Isso, o meu deu 65,36, mas é isso mesmo. Deu, depois da vírgula, deu várias casas decimais. Se alguém for para a letra D, viu, Cláudio? Se você estiver indo para a letra D, não sei se você estava no início da aula, é a raiz quadrada junto com tudo, tá? É a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Fecha o parênteses que eleva ao quadrado, a letra D. Tá, ok. O 3 que está dentro do parênteses é só 3, não tem x, não tem nada. Tem 3 ao quadrado. É só o 3 ao quadrado, não é 3x ao quadrado. Aí você vai cortar o 2 de fora do parênteses com a raiz. Isso. Então vai ficar 25 menos x ao quadrado menos 9. Tá. É 3 ao quadrado. Aí depois tudo normal. Tá certo. Joia. Pessoal aí, ó, dúvidas com expoente 1/2? Que aí eu fiz 1/2, que deu 3 meios.
Aí ficou raiz quadrada de 4/3, que deu 64. De todo mundo deu certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não sabe? Desse exemplo, é que cada exemplo tem sempre uma coisinha que não é que é mais difícil, mas que acaba pegando a gente para a gente dar bobeira e errar alguma coisa, né? Nesse caso desse exemplo é porque é raiz de meio. Pode perguntar. A senhora consegue descer um pouquinho, professora, por favor? Mas acabou. Não. Subir? Desculpa. Isso. Tá. Ai, meu Deus. Não tem coordenação. Obrigado. Nada. Boa noite, professora, tudo bem? Aqui é o Felipe, você está com o meu número salvo. Eu tinha conversado com você na semana passada sobre o meu caso, que eu estava com problema de internet. Francine, pode voltar lá no início da C, por gentileza? Eu preciso copiar o enunciado. Bateu aí, pessoal? Bateu a resposta, gente? Sim, professora. Já posso mudar para o próximo ou tem gente ainda copiando? Como é que é? Sim, pode. Eu estou começando a C agora. A C? Então eu vou esperar um pouquinho. Agora eu só vou fazer o seguinte, eu vou só postar ao enunciado da letra D,
que tem uma notificação para mudar e já volto para continuar aí na letra C com quem ainda está na C, tá legal? Ok. Aí, a letra D, gente, ó. Queria só que o pessoal desse uma olhada no início aí, para eu poder falar novamente o enunciado dela, ó. Letra D, vai de 0 até 4, a primeira integral, a segunda vai de 0 até 2, e a terceira vai de menos 4 até 4. A raiz quadrada, ela, dentro dela está 25 menos x ao quadrado, fecha o parênteses, aí é quadrado novamente, menos 3 ao quadrado, dx, dy, dz. O que nós temos que fazer? Aqui nós podemos cancelar o 2 que está do lado de fora do parênteses com o radical da raiz. Então, sumiu a raiz, vai ficar 25 menos x ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9. Então, 25 menos x ao quadrado menos 9. Fazendo 25 menos 9 dá 16. Menos x ao quadrado. Agora, é só resolver a integral normal. Um pouquinho da dificuldade aí era só para cancelar o 2 de fora do parênteses com a raiz. Então, copia aí o enunciado para eu voltar lá na letra C, que eu acho que tem alguém na letra C ainda, não tem? Tem. Tá. Então, já vou voltar lá. Apareceu aí para vocês a letra C? Que eu mudei? Mudou aí também? Sim. Sim, apareceu. Então, tá bom. Então, eu estou aqui na letra C. Quem tiver aí na letra C, tiver alguma dúvida, quiser que eu explique alguma coisa, não sei se eu já posso descer aqui um pouco a folha. Pode. Francine, me faz uma gentileza. Dá uma repassada nessa raiz quadrada de x menos x ao quadrado, por gentileza. Da C? Então, olha Isso. só. Então, a letra C, o que eu fiz aqui desde o início? Eu tirei a raiz quadrada de x, virei o expoente fracionário, que é a mesma coisa que x elevado a meio, certo? Então, ficou integral de 1 até 4 de x elevado a meio menos x ao quadrado dx. Aí, vamos jogar a integral, então, na função. Soma 1 no expoente e repete ele embaixo. 1 meio mais 1, eu fazendo MMC,
vai dar 3 meios. Então, vai dar 3 meios em cima e 3 meios embaixo. Integral de x ao quadrado, x sobre 3, no intervalo de 1 até 4. Esse 3 meios que estava aqui no meu denominador, eu subo ele contrário. Então, ele vai virar 2/3, que multiplica x elevado a 3 meios, menos x ao cubo sobre 3, no intervalo de 1 até 4. Agora, nós vamos substituir o 4, depois nós vamos substituir o 1. Então, ficou 2/3 vezes 4, elevado a 3 meios, menos 4 elevado ao cubo dividido por 3, menos, agora nós vamos substituir o 1 na função. 2/3 vezes 1 elevado a 3 meios, menos 1 ao cubo sobre 3. Tudo bem até aí? Tudo, professora. Tá bom. Então, 2/3, eu vou colocar o 4 agora dentro do radical. Ó, raiz quadrada de 4 ao cubo. O numerador, ele é o expoente que está dentro da raiz, e o denominador, no caso, é o índice da raiz. Como é 2, a gente não precisa colocar, ele é a raiz quadrada. 4 à terceira é 64, dividido por 3. Menos, aqui eu repeti o 2/3. O 1, eu também fiz a mesma coisa. Coloquei ele dentro da raiz quadrada. Por que que é raiz quadrada? Porque meu denominador é 2. E aí ficou 1 à terceira, que é esse 3 aqui do numerador. Menos 1/3. Agora, resolvendo, repetiu 2/3. Raiz quadrada de 4 à terceira é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 dividido por 3 deu 21/33. Menos, repetiu 0,67. Raiz quadrada de 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Menos 0,33, que é 1 dividido por 3. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, ficou 2/3 vezes 8, menos 21/33. Menos 0,67 vezes 1, que é a raiz de 1, menos 0,33. Resolvendo aqui, então, ó, 2 vezes 8, 16/3, menos 21,33. Menos o 0,67 menos 0,33, porque 0,67 vezes 1 é 0,67 mesmo. Resolvendo dentro do primeiro colchete, 5,33 menos 21,33 deu menos 16. Menos 0,34 do segundo. Então, a resposta da primeira integral é menos 16,34. Aí eu integro de 2 até 0. Menos 16,34 dy é menos 16,34 vezes y. Então, vai ficar 0, a primeira parte, menos 16,34 vezes 2. Vai dar menos 32,68. Com menos do lado de fora, vai dar 32,68 positivo, porque menos com menos, mais. 32,68 dz é 32,68z. Substituindo o 2, que está em cima, então, vai dar 65,336 no meu caso aqui, que eu arredondei. Deu certo? Ok, Francine, obrigado. Nada. Posso mudar para a letra D? Sim. Sim.
Bom, mudei. Vê se tá certo aí de vocês. Professora, a segunda integral aí vai dar 170,68? Da letra D? É, a segunda. É. Oi? 170. Isso, 170,68? Isso. Isso aí. Tá, já tá aí, já tá, beleza. Vocês estão fera, hein, gente? Orgulho da aula para vocês. Aí quem já terminou aí a letra D, vou dar um intervalo, daqui a pouco voltamos para a última, ou quem quiser já fazer, me mandar. Hoje nós vamos fazer essas 5 questões. Que aí vocês já me enviam. Tem que enviar hoje ainda, professor? Não, pode enviar até começo de junho. É que se você já tá aí, você já fez, você tira a foto e já manda, né? Não, eu só ia passar limpo só. Ah, tá. Tudo bem, você que manda. Então vamos ver aí a letra D, ó, vou deixar aqui. Professora, só uma dúvida. A senhora falou que na letra C, o radicando vai até o x ao quadrado? É isso? A senhora me ouviu? Oi, Ivo. Eu acho que ela parou pro intervalo. Oi. Nem vi que tinha entrado, o meu microfone estava fechado. A letra D é que vai até o x ao quadrado, a letra C não. Ah, tá. A letra C não vai até A o x ao letra quadrado. D até isso. Tá bom, Agora a então. letra C de casa não, é só na raiz de x. Obrigado. De nada. Francine, desce um pouco a letra D para mim, por favor. Tá. Deu? O meu deu 682, não deu 72. Deve ter alguma coisa errada. Deixa aí que Mas deve ser arredondamento.
Bom, vou deixar aí postado, daqui a pouco eu volto, vamos sair para o intervalo e daqui a pouco eu repasso aí a letra D com vocês. Professor, a gente já vai para o intervalo agora? Já foi, já, velho. Eu aqui bestando. Uma cachaça ali, enquanto tá no intervalo. Perdeu, Igor. Perdeu, já tá na hora de voltar já. Pode ficar aí esperando. É ruim, agora que eu vou. Vem que você
Bem que você falou em cachaça, eu acho que eu vou tomar um licorzinho. Vou Tô comer sentindo agora. falta até do milho, viu? Vou comer agora. Caldinho verde. Se tiver servido aí, fica só na vontade.
Bom, pessoal, vamos corrigir então aí a letra D? Vamos. Vocês conseguem ver aí se eu coloquei para gravar a aula? Coloquei, né? Tá gravando. Sim. Ah, então tá bom. Porque de vez em quando eu esqueço. Bom, então aqui. Primeiro nós vamos simplificar, né? Cancelar o 2 de fora do parênteses com radicando. Vai ficar 25 menos x ao quadrado menos 9 dx. Aí eu vou unir o 25 menos 9, vai dar 16, menos x ao quadrado, dx é a função da primeira integral, que vai de menos 4 até 4. Integrando 16 dá 16x, integrando x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3, de menos 4 até 4. Então, primeiro a gente substitui o 4 menos, depois a gente substitui o menos 4. Então, ficou 16 vezes 4, menos 4 ao cubo sobre 3, menos, agora nós vamos substituir o menos 4. 16 vezes menos 4, menos 4 ao cubo sobre 3. 16 vezes 4 é 64. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 terços. Menos, abre parênteses, 16 vezes menos 4, menos 64. Menos 4 ao cubo, menos 4 vezes menos 4, mais 16. Vezes menos 4, menos 64. Dividido por 3, sobre 3. Agora, melhorando aqui dentro do nosso parênteses, então vai ficar 64 menos 64 terços no primeiro parênteses, menos, abre parênteses, menos 64, menos com menos vai dar mais. Então, mais 64 terços. Agora, eu abri todos os parênteses. 64 menos 64 terços, menos com menos vai dar mais 64, menos com mais vai dar menos 64 terços. Então, juntando 64 com 64 dá 128. E menos 64 terços, menos 64 terços, dá menos 128 terços, que é a mesma coisa que menos 42,66. 128 menos 42,66, aproximadamente 85,34, que eu arredondei. Essa é a resposta da primeira integral. A segunda, que vai de 0 até 2, de 85,34 dy, integrando 85,34y, de 0 até 2, aí eu vou substituir o 2 na função, 85,34 vezes 2 vai dar 170,68, aproximadamente. Se alguém der um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, aí não tem problema. Fazendo a terceira integral, que vai do intervalo de 0 até 4, de 170,68 dz, integrando 170,68z, vou substituir o 4, 170,68 vezes 4, deu 682,72, aproximadamente. O zero, quando eu substituir, vai dar zero, né? Então, não precisa fazer. Então, essa é a resposta da letra D. Tudo bem? Deu certo aí? Alguma pergunta? Certinho, professora. Joia. Então, vamos aí para a última, para a gente terminar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui.
a letra D, E, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Então, olha só, eu vou só explicar essa primeira parte que eu abri o produto notável aqui e depois vocês desenrolam. Ó, eu tenho 3 integrais, a primeira vai de 0 a 3, a segunda de 0 a 2 e a terceira de 0 a 1. Só que eu coloquei um produto notável. O que é produto notável? É uma função x mais y elevada ao expoente 2 fora do parênteses, que é aquela fórmula que a gente fala assim, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo número ao quadrado. Isso é um produto notável, quando eu tenho uma função dentro de um parênteses e fora do parênteses está elevado ao quadrado. Então, repetindo, a gente tem que fazer aquela fórmula. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número mais o segundo número ao quadrado. Então, eu resolvi aí esse produto notável, ó. Primeiro número ao quadrado. Então, elevando 0,0944 ao quadrado, eu vou fazer 0,00944 vezes 0,0944. Isso eu vou ter a resposta 0,0089 alguma coisa. Aí eu arredondei para 9, para não colocar um monte de número aí. X ao quadrado elevando ao expoente 2 vai dar x4. Então, por isso, o primeiro parênteses aí que eu elevei ao quadrado vai dar 0,009. Na calculadora vai dar 0,0089 mais uns números. Eu arredondei para 9. X à quarta. Eu elevei o número ao quadrado e elevei o x ao quadrado ao quadrado. Por isso que deu 0,009 x à quarta. Aí mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número que está no parênteses. Então, 2 vezes menos 0,0944 vezes 3,4. Resolvendo essa multiplicação do 0,0944 vezes 3,4, dá 0,64 vezes 2. Então, com esse menos aí vai dar menos 0,64x ao quadrado. E o quadrado do segundo número, que é 3,4 ao quadrado, que é 3,4 vezes 3,4, que vai dar 11,56. Aí, então, virou essa função dentro da minha primeira integral. Virou integral de 0 até 1, de 0,009x à quarta, menos 0,64x ao quadrado, mais 11,56 dx. Aí é só integrar normalmente. No caso, esse exercício nosso, o que teria, né, que arrumar aí para estar resolvendo, é só o produto notável, que é a função que está dentro do parênteses, que é elevada ao quadrado, que é o que eu acabei de resolver aí. E aí depois é só jogar na integral normal essa função. Certo? Opa. Então, tentem fazer aí para ver se vai dar certo. Professora, pode subir só para eu ver o resultado final, que eu já terminei ela? Ah, ok, bateu. Obrigado. Nada.
Professora, a senhora sabe dizer se o semestre que vem a senhora vai dar aula para nós? Ainda não foi escolhido, ainda não. Mas eu só dou aula de matemática, de cálculo, né? Então, pessoal aí que já está fazendo cálculo 3 comigo, com certeza eu acredito que não. Que eu dou aula de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometria analítica, essa parte aí de matemática, né? Aí vocês já estão agora específicos. Certo. Vocês já estão quase se formando, já estão muito chique já. Só na formatura de vocês. Professora, Oi. a última integral dessa aí deu 68,09? Isso, aí eu arredondei. 68,1, arredondei. Ah, tá, obrigada. E agora quem já terminou já pode sair ou a senhora vai pensar mais alguma coisa? Não, só vou tirar as dúvidas. Professor, como estão mais que liberados. a outra parte, o exercício? Oi? Tem que enviar o exercício? Você tira uma foto aí do exercício que você fez. Aí manda pelo WhatsApp ou manda pelo... Não, pelo e-mail. Obrigado. Só tirar foto do caderno mesmo. Tá. Ô, professora, eu tenho uns exercícios que a senhora passou no começo do mês, que a senhora falou que era para entregar. Pode entregar tudo junto já ou não? Pode. Ô, professora, e são só esses, né? Aqueles 2 exercícios das outras aulas e esse, né, de hoje, que é para entregar, ou a senhora tinha passado mais algum no APA? Não, só esses, agora para esse bimestre. Aí a semana que vem eu vou fazer a revisão de excesso produtor e consumidor, e aí a outra a gente já vai fazer uma atividade avaliativa que vai valer a nota da semestral. Da bimestral, né, no caso. Ah, então tá bom. A semana da prova vai ser de 4 a 10. Então nenhum professor vai dar aula, vocês já estão sabendo, né? Ou não? Como é que é, professora? Não entendi. Da semana do dia 4 ao dia 10 de junho, será a semana das provas, das avaliações. Na verdade, a gente não, no caso, a gente chama avaliação quando é a presencial, né? Como não é, a gente chama de atividade avaliativa, como foi no primeiro bimestre. Certo. Nessa semana não tem aula e tem as atividades para considerar a nota pontuada da prova. Entendi. Esses exercícios agora desse segundo bimestre vão estar valendo 1.500 pontos. Então, eu dei um semana passada, tem esse hoje, vou dar um semana que vem, vai fechar os 1.500 pontos. E aí, depois vem a prova, que é da semana do dia 4 ao dia 10. Que vai ser dessa maneira, tá? Vou fazer o exercício aqui com vocês, a gente vai montando e depois vocês vão mandar dessa parte aí que a gente fez. Agora não vai ter mais nada novo. Certo. Novo assim, né? Só um número negativo, uma raiz para complicar. Mas nada diferente mais. Nada venenoso, né, professora? Não. Já Falar tem em muito veneno, veneno. cuidado com esse pessoal aí, viu, professora? Tem um povo aí que é venenoso aí, viu? É? Ixi. Fica Eu tava esperto com aí. orgulho dessa aula. O povo aí venenoso. Francine, quem terminou pode finalizar já? Ou você vai dar mais alguma coisa? Pode finalizar. Não. Tá bom, então. Obrigada, boa noite, viu? Eu que agradeço. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite, professora. Professora. Ivo, dá Boa uma noite. segurada aí no veneno. Ai, tá vendo, professora? Não falei pra senhora? Olha aí, ó. Né? Já se acusou aí, ó. Boa Olha noite. só.
Boa noite. Boa Tem noite, como você mandar professora. seu e-mail? Você foi mandar no trabalho? Acho que não tem um e-mail. Oi? Tem como você enviar seu e-mail para mim? Eu não tenho. Tem, você me pergunta lá no. Você está no grupo? Sim, eu tô no grupo. Se quiser mandar no grupo, Então, no grupo de cálculo 3, né? correto. Tá, eu vou mandar agora o meu e-mail lá. Obrigado. De nada. Mas e as outras? Você mandou já? As outras atividades? Ficou. Tava na aula, né? Eu esqueci de mandar, professor. Então, mandem.
Professora, Oi. o outro exercício da outra aula, não mandei, mas faltou 2. Eu vou fazer, aí amanhã eu mando, tá bom? Tá, ok. Eu vi agora que tem 2. Tá bom, então. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. A outra, essa de aqui, eu consegui enviar agora, tá? Tá joia. Valeu.